Olá pessoal do canal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Coach Marcelo Brandão. Se você ainda não é inscrito, vem aqui, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha, fortalece o nosso canal. Bom, como sabe, né, o que está rolando aí no mundo, as notícias do mundo, é sobre o racismo no futebol. O caso mais específico do Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, na Espanha, que no último jogo sofreu ofensas de racismo, sendo chamado de macaco. E não é a primeira vez, é a 10ª vez, segundo notícia, segundo relatos do próprio Vinícius Júnior, que já denunciou. Agora, vem cá entre nós, gente. Você sabe que o racismo sempre existiu no futebol, infelizmente. Sempre há vagabundos infiltrados no meio do futebol que fazem isso. Me perdoe aqui o desabafo. Eu já acompanhei futebol muitos anos da minha vida. Quem já é mais íntimo meu, quem já me conhece, sabe quanto já vivi futebol, o time que eu torço, futebol, e as minhas opiniões em relação ao futebol brasileiro, em relação ao futebol mundial, em relação à FIFA, CBF, enfim. Mas estamos falando da Liga Espanhola, La Liga, uma liga rica, campeonato onde tem o melhor time do mundo, estruturado. Estamos falando do Real Madrid, temos o Barcelona que joga lá, e aí aconteceu aquele crime, aquela vergonha contra o nosso compatriota Vinícius Júnior. Mas olha, isso não é a primeira vez que eu falei para vocês no início que acontece com ele. Já aconteceu com o Samuel Eto'o, o próprio Daniel Alves, no Barcelona, lembra? Ele foi cobrar o escanteio, jogar a banana, e ele, inteligentíssimo, pegou a banana, descascou, comeu, e aí cobrou. Aquele lance foi espetacular, foi um cala-boca com esses babacas. Temos aqui no Brasil que acontece também. Temos inúmeros exemplos. Agora, o que eu penso é o seguinte: se não tiverem homens de verdade comprometidos com o futebol, com a hombridade, com a pessoa, do jogador de futebol, do atleta de futebol, e não punir essas pessoas colocando na cadeia, aí você fala assim: ah, mas como é que vai punir? Foi muita gente no estádio todo. Punição severa para o clube de futebol, porque o clube de futebol é responsável pelos seus adeptos, pelos seus fanáticos, pelos seus torcedores, pelos seus simpatizantes. Enquanto o presidente não houver da liga essa postura, vai daqui para pior. Vai daqui para pior. Porque o espanhol em si, me perdoe minha opinião, eu trabalhei com o espanhol e vejo como é que é. Ele em si, ele é uma pessoa que já tem um certo preconceito com outras pessoas de racismo. Então isso não me surpreende. O que me surpreendeu foi a continuidade do que aquilo que vem acontecendo contra o Vinícius Júnior. O que me surpreendeu foi em massa, o estádio viu, todo mundo viu o que aconteceu, inclusive o Vinícius Júnior identificou o seu acusador, apontou, as imagens estão aí para que você possa ver. Eu não posso colocar as imagens aqui por direitos autorais, você sabe disso, mas você pesquisando aí você vai encontrar. As televisões do mundo já estão falando sobre isso. Inclusive eu falei com o Robelei de Assis, que é técnico de futebol lá na Irlanda. Perguntei dele hoje pela manhã, mensagem via aplicativo de mensagens, enviei mensagem para ele, e ele me falou que mais fala é sobre este assunto do mundo, e muita gente apoiando o Vinícius Júnior, que ele venha ser o primeiro a levantar essa bandeira, e admiro a coragem do Vinícius Júnior ir para cima, e com ele tuitou falando que se for para ele se sacrificar mais para evitar futuros constrangimentos em outros jogadores, outros atletas, ele está disposto a isso. Então, gente, tem que acabar com isso. Futebol, eu deixei de ser fanático com o futebol, assim, de me dedicar muito ao futebol, por causa, primeiramente, que acontece nas diretorias de futebol que não respeitam o torcedor. Segundo, pelo que acontece dentro de campo, jogadores, né, dentro de campo, os esquemas que existem, como todo mundo vê, os esquemas, só não vê quem não quer, né? E terceiro, por essas impunidades que acontecem. Quantas vidas são ceifadas no futebol? O futebol deixou de ser esporte faz um tempo, eu já disse na época, o futebol não é esporte, no Brasil e no mundo está tendo essas proporções gigantescas. Agora, tem que se tomar providências, tem que cuidar desta parte, porque ele está tratando de um jovem, de um talento, de um brasileiro, de um estrangeiro. Isso não pode acontecer. E vocês estão vendo a repercussão do que está acontecendo entre o presidente de um país, presidente de outros, embaixadas, ou seja, está havendo movimentação, e eu vou ficar de olho para ver aqui, eu quero ver punição, quero ver o que está acontecendo. Até em instantes, a gente viu aí alguns torcedores já sendo presos, não sei se foram 10 ou 15 pessoas já foram presas na Espanha, que foram identificados, mas isso não basta, tem que ser punido no futebol.
Porque se o cara é punido somente, por exemplo, na Espanha, dele não ser sócio do clube, ele não vai ter direito ao carnê da temporada. Porém, ele vai ter acesso ao ingresso e vai estar no estádio para repetir, mais uma vez, a impunidade. O que mais acontece? E nós estamos falando de Europa, porque, gente, aqui muitas pessoas, jogadores, muitos atletas, sonham em fazer sua carreira na Europa, achando que é um mar de rosa, chegando lá e tal. E você vê, isso é na Europa que está acontecendo. Na Europa, continente do futebol, né? Então, vou ficar de olho e vou estar acompanhando aqui o que a gente vai apurar, a gente acompanha. Eu vou estar de olho mais uma vez dessa pouca vergonha e eu espero sinceramente que haja punição. Não porque estamos falando de um brasileiro, não que estamos falando do Real Madrid, do Vinícius Júnior, mas estou falando da pessoa, da atitude, poderia ser qualquer outra pessoa. Mas essa talvez está sendo mais repercutido porque foi muito maior, foi muito mais, passou a ser ato de racismo junto com perseguição ao atleta. Então vamos ficar de olho. Está aqui minha indignação com esta palhaçada da Liga, da Federação Espanhola de Futebol, o qual eu gosto bastante, acompanho muitos jogos do Real Madrid, mas fazia um tempinho que eu não acompanhava a Liga, porque eu estava mais ligado na Premier League, que é o campeonato nacional inglês, e vamos ficar de olho aí, vou ficar de olho acompanhando as notícias aí do que vai acontecer nesses últimos dias aí, os dias que vem aí, para a gente acompanhar o que vem nesse desenrolar desse caso aí do Vinícius Júnior. Ficamos de olho aqui, vamos lá, e você, na rede social, manifeste seu apoio, vamos apoiar o Vinícius Júnior aí, muito bonito ontem no Rio de Janeiro, no escuro, né? Ficou aquela cor negra escura ali, em homenagem ao Vinícius Júnior. Parabéns ao povo brasileiro unindo essa causa, porque é o nosso compatriota que está lá na Europa, e isso não pode, de forma, hipótese nenhuma, acontecer, tá bom? Forte abraço, te vejo no próximo vídeo, vamos acompanhar.